Continuando, então, a gente vai falar agora sobre problemas vasculares. Aliás, muitos são os riscos de quem vai fazer uma longa viagem. Se você está se programando agora, época de férias, é muito oportuno a gente falar sobre isso, porque se você vai passar muitas horas dentro do carro, dentro do avião, dentro do ônibus ou do trem, seja qual for o meio de transporte, o importante é você se movimentar, porque são muitos os problemas que você pode desenvolver. Para falar sobre isso, estou recebendo aqui Márcio Steinbruch, tudo bem? Prazer te ver de novo. Tudo bem? Prazer é todo meu. Como é que foi o fim de ano, tudo bem? Maravilhoso. Que bom. Um pouquinho de chuva, né? Né? Mas isso todo mundo pegou, não teve jeito, né? Só quem foi pro sul, que até agora por lá tá bem sequinho, né? Bom, vamos falar sobre esses problemas que acabam acontecendo muitas vezes e pegam as pessoas de surpresa e muitas vezes, algumas vezes, são até fatais. Por isso que é muito importante a gente deixar isso bem claro para que as pessoas tenham consciência da importância de se movimentar. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que acontece no corpo quando a gente fica durante muito tempo na mesma posição. Não, primeiro é importante frisar que não é qualquer indivíduo que vai pegar um avião e vai ter uma trombose ou vai ter algum problema. Então não precisem ficar com medo nem deixar de viajar por conta disso. Agora, para entender um pouquinho do mecanismo da formação de trombos ou da formação de complicações vasculares, primeiro é importante entender como se processa a circulação dos membros inferiores. Certo. Né? Sempre que eu falo alguma coisa sobre algum assunto vascular, eu tenho que falar um pouco da anatomia e um pouco da fisiologia. Uhum. Então, o nosso membro inferior, ele tem basicamente duas circulações. Tá. A circulação arterial, que é a que leva o sangue, e a circulação venosa, que traz o sangue usado. Essa circulação é feita por veias internas e veias externas, veias que estão embaixo da pele e veias que estão por dentro da musculatura da perna. Uhum. No indivíduo normal, esse mecanismo de bombeamento, como ele tem que ser contrário à gravidade, ele é feito através do exercício. Conforme se caminha, a musculatura da panturrilha ou da batata da perna exerce um bombeamento sobre essa circulação venosa, fazendo com que esse sangue suba. Isso. A gente tem aí um esqueminha para exatamente. entender melhor. Então aqui Legal. nós podemos ver o sistema venoso interno, né, ou profundo, que é aquele mais grosso, e o externo, que é aquele mais fininho, né, que está próximo da pele. Todos eles estão sujeitos à formação de coágulos. Sim, só que o sangue ele tem que estar circulando por lá, o sangue venoso. Então Tá. ele vem do pé para cima. Uhum. Quando o indivíduo caminha, a musculatura que está na panturrilha ou na barriga da perna, ao se contrair, comprime essas veias. Então funciona como se fosse uma bomba. Mas exatamente, é uma bomba. Aperta a veia e o sangue sobe com mais facilidade. Exatamente. E aquelas válvulas que estão sendo mostradas lá, quando se fecham, o sangue não reflui, ele não volta. Então, isso. E aqui nós temos uma animação para ver como funciona o retorno venoso. Tá, e quando a gente está sentado, a gente está completamente relaxado. Por que foi importante eu mostrar isso? Justamente porque quando a gente está sentado muito tempo ou de pé parado, esse mecanismo acaba não funcionando adequadamente. Uhum. Então, imagina uma pessoa num avião, fazendo uma viagem de 11, 12 horas, sentada, que me desculpem as empresas aéreas, naquela lata de sardinha que virou a classe econômica. Não precisa pedir desculpa não, eles têm pedido desculpa pra gente, vamos combinar. Porque eles apertaram tanto a gente ali na classe econômica que acaba trazendo uma série de problemas, não só esse, né? Além do desconforto da viagem longa, sentada num lugar tão apertado. Exatamente. Esse é um dos mais graves, então, né? Das mais graves consequências. Com o crescimento, né, dos voos, crescimento das empresas aéreas, houve necessidade de se incluir mais passageiros nos aviões. É a ganância econômica. Tá. Com isso, estreitaram mais os bancos, individualizaram mais. Então, o indivíduo hoje, muitas vezes, quando viaja, ele viaja de uma forma que ele não consegue nem abrir os braços, ele fica estático. E isso é prejudicial justamente porque aquele mecanismo de bombeamento não funciona. Tá. Muito bem. Aí soma-se a isso desidratação, ou seja, a pessoa está num ambiente... Eu estou falando de avião, mas depois vou chegar em outros meios de transporte. Tá. O avião é o mais conhecido e muitas vezes são viagens até mais demoradas. Muito utilizado hoje em dia, né? Também. É que numa viagem de 12 horas de avião, ele não para você ir no banheiro fazer um xixizinho ou coisa do gênero. Exatamente. São 12 horas direto. Um ônibus é diferente, ele cada 2, 3 horas ele pode dar uma parada, você ainda anda, estica a perna, mas o avião não. Então o que acontece? A cabine do avião é pressurizada. De certa forma, eles reduzem a temperatura lá dentro para que o indivíduo fique num estado mais de sonolência.
O ar lá é muito seco, que ele é reciclado, então não tem como umidificar aquilo lá. Então o indivíduo, por si só, ele já começa a ter o quê? Uma desidratação. Não é aquela desidratação do verão, Tá. mas ele começa a concentrar um pouco mais o sangue. Então soma-se, ficar sentado muito tempo, não bombear o sangue. E se houver uma hemoconcentração, que a gente chama, que o sangue fica um pouquinho mais grosso, pode ocorrer uma coagulação do sangue dentro de uma veia. Tá. Isso é a trombose. Então, para quem não entende ou não sabe o que é uma coagulação, imagina o leite talhado para se fazer uma coalhada. É. O sangue ocorre a mesma coisa. Então, eu costumo brincar que o coágulo de sangue é uma coalhada de sangue. E então aquilo lá entope a veia. Tá. E gera uma reação inflamatória e todo aqueles desenrolar, né, que existe com relação à doença trombótica. Mas existe um risco maior ainda em cima disso, né? Quando esse Sim. coágulo sai do lugar. Exatamente. Se a gente pudesse prosseguir com ilustrações... Ah, tem uma ilustração mostrando o que acontece tem. com esse coágulo? Essa daqui eu até comentei, né, com relação ao bombeamento. Se pudesse mostrar a próxima, isso. Um dos agravantes de quem viaja de avião é justamente portadores de algum problema vascular. O mais comum, para quem tem problema de varizes, né, o mais comum é justamente o problema de varizes. Então, quem vê a imagem da direita, vê uma veia dilatada onde as válvulas já não se fecham adequadamente. Tá. Ou seja, a falta de movimento da perna agrava ainda mais um problema de varizes. Então, o indivíduo portador de varizes, ele é mais suscetível às tromboses do que o indivíduo sadio. Então, a pessoa que já tem sabidamente as varizes, né, e ainda não fez um tratamento adequado, ou então a pessoa que tem um histórico na família Exatamente. de varizes, né, mãe, pai, que já operou de varizes, ou até avós, devem ficar mais atentos e tomar Devem mais ficar cuidado mais numa atentos. situação dessa. Sem dúvida. Vamos ver a próxima imagem. Pode mudar? Isso, Aí. aqui. Então, Isso é um coágulo. Exatamente, é isso que eu queria mostrar. Então, quando o sangue ele para de circular, e para literalmente, ele fica estático dentro da veia, ele fica meio parado. Se ele não circula, ele coagula. Isso é um mecanismo de defesa. Quando se a gente se corta, que o sangue começa a fluir, se a gente não coagulasse, Ia sangrar até a sangraria até a morte. Uhum. Então, essa é a formação do coágulo. Então, é isso que acontece dentro de uma veia quando ocorre a trombose. Tá. Era isso que eu queria que o telespectador entendesse, para a gente continuar falando um pouquinho sobre o histórico, né, de como surgiu a história da síndrome da classe Síndrome econômica. da classe econômica, né? Que dó. Além de ter que estar na classe econômica, ainda tem que ter uma síndrome. Na verdade, eu acho é um nome um pouco infeliz. Eu né? acho também. É um nome um Que pouco dó. infeliz. Mas, na verdade, o que acontece é que como a classe econômica é justamente o local onde o pessoal é mais espremido, é onde existe Um risco maior. um risco maior dessa e doença acaba aparecer. tendo uma porcentagem de ocorrências maior. Do A gente contrário... teve um caso há pouco tempo de uma passageira de um voo australiano, se eu não me engano, Sim, exatamente. que veio a falecer, né? Exatamente. A história toda... E ela era jovem demais. Muito jovem. Chamava-se Emma Christopherson. 28 Ela anos? tinha é 28 isso? anos de idade, num voo de Melbourne até Londres, um voo de 20 horas. Ela, com 28 anos, durante o voo, era, se não me engano, a Qantas, né? Uma empresa aérea australiana. E ela se queixou de dor. Dores Ela se nas queixou de pernas. dor nas pernas e ela não tinha nada, ela era rígida. O histórico médico dela não demonstra absolutamente nada. E ela, quando chegou no aeroporto em Londres, ao levantar e descer a escada do avião, ao sair do avião, ela caiu morta lá. Por quê? Aquele coágulo que foi visto naquela imagem que eu mostrei dentro da veia, se ele se desprender, ele pode percorrer a circulação e obstruir uma artéria do pulmão. E essa obstrução, ela faz exatamente essa imagem. Isso pode ocorrer também numa artéria do pulmão. Tá. Isso é chamada embolia pulmonar. Né? Então, a embolia pulmonar é causada basicamente... Basicamente pela uma trombose. soltura de um coágulo de alguma região distante. Tá. Normalmente as pernas. Então, quando ocorreu isso com a Emma Christopherson, em 2000, isso foi no ano de 2000, a partir daí, isso criou uma polêmica. E aí começou a se estudar mais profundamente o que estava ocorrendo nos aviões. Isso não é muito divulgado, mas infelizmente em todos os voos existe uma ocorrência, no mínimo de alguém com um edema,
ou uma pequena flebite, né, que é uma trombose mais superficial, mas isso é muito mais frequente do que se imagina e do que é divulgado. Todos os voos desses bem longos, né? Sim, sempre longo. Quando o voo tem mais do que 4 horas, ele já é um voo que o indivíduo tem que tomar alguns cuidados. Tá. Só para vocês terem uma ideia, isso não ocorreu só com uma pessoa desconhecida, coitada, ela ficou famosa depois que morreu, mas um ex-vice-presidente americano, Dan Quayle, em 94 também teve uma trombose voando. É mesmo? Sim, ele teve como causa da trombose um voo longo. Não me recordo qual era o trajeto, mas... Quer dizer, é muito sério isso, né? É o que você falou. A gente está falando aqui em aviões, mas isso pode acontecer em qualquer outro tipo de meio de transporte, inclusive carro. O avião, basicamente, o indivíduo fica confinado naquela cadeira. Quando se fala em carro, ônibus, aí a gente já pensa num meio de transporte onde, por incrível que pareça, a gente senta até um pouco mais confortável. A gente tem mais liberdade, né? Mas imagina você pegar um trânsito no retorno de uma imigrante em pleno feriadão. Que preguiça. Com aquele sol de 32 graus. Ninguém merece. E você não conseguir beber uma água, alguma coisa, suando em bicas, mesmo com o ar-condicionado ligado. Eu já tive um caso em que o indivíduo teve uma trombose na perna, rígido também, porque pegou um trânsito muito intenso. Voltando, isso no Rio de Janeiro, ele pegou um trânsito na ponte Rio-Niterói, chegou em casa com a perna desse tamanho, e era uma trombose. No caso de quem está no avião, então a indicação seria, além de tomar muita água, né, tomar o máximo de água que você conseguir, nunca é demais, né, imagino eu. Não, sem dúvida. Você dá algumas caminhadas. Exatamente. Durante o trajeto, durante a gente sabe que com as aeronaves cada vez mais estreitas, né? Não, elas são cada vez mais largas para caber mais poltronas, mais gente, mas os corredores são cada vez mais estreitos. Mas uma das recomendações que eu faço é para que o indivíduo, quando vá viajar de avião, em primeiro lugar, se possível, que use meias elásticas. Ah, tá. Principalmente aqueles que têm algum antecedente, que usem meias elásticas, que coloquem antes de sair de casa, para ir para o aeroporto, porque o corre-corre, o ficar parado não é só no avião. É a fila do check-in, fila do embarque, fila da Polícia Federal, fila para isso, fila para aquilo. Quer dizer... Se for aqui em Congonhas, tem fila até para pegar táxi. Também, mas a sobrecarga das pernas já começa desde a chegada no aeroporto. Outra coisa é, se possível, cada 2, 3 horas, andar um pouquinho pelo avião, para exercitar as pernas. Aquilo que faria numa parada de ônibus, fazer dentro do avião. A cada quanto tempo? Cada 2 horas, mais ou menos. Lógico que na hora que vai dormir, dorme. Não precisa ficar. Isso é mais ou menos uma estimativa, tá, se estiver acordado, é interessante que você levante o máximo. É interessante que dá uma movimentada, fazer exercícios com as pernas, não como se estivesse pedalando. Não se preocupe em ficar, eu vou incomodar, estou na janela, tem mais 3 para eu pular aqui. Não se incomode com isso, mesmo porque o assunto é sério, é grave. Seríssimo. Né? Se hidratar bastante, então... Não tenha vergonha de pedir para a aeromoça trazer mais refrigerante, água, suco, seja lá o que for. Tomar cuidado com as bebidas alcoólicas. Porque as bebidas alcoólicas, apesar de dar aquela sonolência e aliviar a viagem, elas aumentam a diurese, quer dizer, a pessoa urina mais. Desidrata mais. Desidrata mais, exatamente. E isso causa hemoconcentração. Então quem acha chique e legal ficar bebendo no avião para Exato, quer tomar aquele drinkzinho, vai lá que seja. Isso aqui são medidas que o próprio leigo pode tomar. E uma dica legal que eu acho também é assim, você não pode entrar com a água ali na área de embarque, mas depois existem ali lanchonetes onde você pode comprar água, inclusive. Porque o que acontece muitas vezes, a gente pede água para a moça, ela vem com um copinho desse tamanho de água, que não serve, você engolir um comprimido direito, quanto mais se hidratar. É verdade. Né? E você não vai ficar chamando a aeromoça, está num voo aí de 15 horas, você não vai ficar chamando ela a cada 1 hora para te dar um copo d'água. Então já leva uma garrafinha, já compra uma garrafinha, já garante o seu estoque de água. Eu acho que são medidas interessantes também, né? Não, sem dúvida. Agora... Quem que são as pessoas mais suscetíveis? Então, vou repetindo. Tá. Então, geralmente indivíduos na casa dos 60 anos, quer dizer, o mais idoso são mais suscetíveis à trombose. Indivíduos que têm algum problema vascular, principalmente os portadores de varizes. Então, um conselho que eu dou a quem tem alguma suspeita, algum problema na família, ou até mesmo sejam portadores de varizes, que antes de viajar visitem o seu vascular, troque uma ideia, porque dependendo da situação, aí com indicação médica, pode haver algumas formas de prevenção, entre elas até medicamentos. Pode-se usar aspirina, mas por favor, não vão tomar aspirina por conta própria. É bom que o médico oriente qual a melhor dose, qual a melhor aspirina, quer dizer, aspirina é um nome genérico, né, do ácido acetilsalicílico. Porque o que ele causa? A aspirina, além de ser um anti-inflamatório,
ela é também um antiagregante plaquetário. Então, usando Como o se ela linguajar leigo, diluísse o sangue. exatamente, Tá. usando o linguajar leigo, ela afina um pouquinho o sangue. Tá. Ela evita a aderência das plaquetas, que são células do sangue, que promovem a coagulação. Então, ela diminui um pouco a coagulação do sangue. Isso é muito bom em indivíduos que não têm um problema de estômago. Então, uma série de percalços. Por isso que é bom que o médico indique. Claro. Em casos mais extremos, aí pode-se utilizar até anticoagulantes, né? Existem injeçõezinhas subcutâneas, que nem a insulina, e o indivíduo pode se auto-aplicar, ou alguém aplica antes de ir para o aeroporto. Mas o melhor de tudo mesmo é, no caso de dúvida, conversar com um profissional da área. Exatamente. E tomando esses cuidados, eu acho que a gente garante aí não só uma viagem tranquila, né? Uma viagem muito mais feliz e mais dinâmica, porque você não vai ficar sentado ali durante tantas horas, e garante uma chegada saudável, que é o mais importante. Sem né, doutor? dúvida. São detalhes, né? São coisas bobas que às vezes os leigos não conhecem. É muito verdade. importante esses pequenos detalhes. E é uma doença também que ela não é difundida em grande escala, né? Então eu acho interessante Não. que as pessoas realmente percam o medo de falar de certas doenças, né? Mesmo porque, nesse caso, existe o fator hereditário, existe a genética, então é mais fácil ainda a gente saber que existe uma Sim. predisposição, Sim, né? sim. É uma sem doença dúvida. silenciosa, mas nem tanto, já que existe Agora, o fator aí. só corrigindo uma coisinha. Claro. A doença foi chamada de síndrome da classe econômica, mas não ocorre só na classe econômica, tá? Isso pode ocorrer em classe executiva. Do lado de pode. lá da cortininha também? Também pode em primeira classe também. Mesmo eles tendo ali a facilidade de ficar deitados? Lógico que a chance é muito menor, mas pode ocorrer também pela desidratação, pela pressurização da cabine, doenças de base, pessoas que têm um problema já de coagulação, uso uma de anticoncepcional, predisposição. uma série de coisas. Tá. Né? As grávidas têm que tomar um cuidado maior ainda? As grávidas têm que tomar um cuidado muito maior. A meia elástica é imprescindível durante o voo, Tá. não é? E sem dúvida nenhuma, se não tiver como adiar o voo, tiver que fazer, eu não vejo nenhum problema em fazer a viagem, lógico. Mas é sempre bom conversar com um profissional antes. Tá. Só mais uma perguntinha. Se a pessoa começar a sentir as dores nas pernas durante a viagem, significa que o processo já está acontecendo ou não? Não. É muito comum o indivíduo chegar no outro ponto da viagem com as pernas inchadas, né, edemaciadas, e entrar em desespero. Ai, doutor, pelo amor de Deus, acho que eu estou com trombose. Não. Isso ocorre porque, como a perna está para baixo, a ação da gravidade empurra a água que nós temos diluída então no é um acúmulo de subcutâneo. líquido. É um acúmulo de líquido. Um conselho é nunca tirar o sapato. Depois ele não entra de novo. Depois viu? ele não entra. Então, viaje com sapatos confortáveis, que você possa mantê-los durante o voo, mas se tirar, às vezes não entram de volta. Tá certo. Boas dicas. E fazer aquele exercício, como você falou, flexionando os pés, Como se estivesse numa mexendo máquina a de costura panturrilha. antiga. Tá, muito legal. Doutor Márcio Steinbruch, obrigada mais uma Imagina, vez foi um pela sua prazer participação. enorme. Prazer foi meu te rever. Até uma próxima. Ótimo Deus fim de semana quiser. para você, Pra viu? você A também. gente se vê. Legal, né, gente? É bom saber, né? É o que eu falo sempre, informação nunca é demais. E nesse caso, a gente pode prevenir um problema muito sério.